Olá, pessoal. Vamos na aula de hoje tratar dos crimes de ação penal privada. Existem 3 modalidades de crimes de ação penal privada, quais sejam: a ação penal privada do tipo exclusivamente privada ou propriamente dita, a ação penal privada do tipo personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Na aula de hoje nós vamos tratar da primeira modalidade de ação penal privada, que é a ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada. E para isso nós vamos examinar os crimes contra a honra previstos no capítulo 5 do título 1 da parte especial do Código Penal. São 3 os crimes contra a honra: a calúnia, a difamação e a injúria. Esses crimes, eles se configuram a partir do momento em que avaliamos o conteúdo da ofensa veiculada por um agente e constatamos nessa ofensa os requisitos para a configuração da calúnia ou da difamação ou da injúria. Ou seja, a caracterização de cada um dos crimes contra a honra vai depender do tipo de ofensa, do conteúdo da ofensa. A honra é um bem jurídico único, mas pode ser visto sob aspectos diferenciados. A honra objetiva é o bom conceito, bom nome, a boa fama que alguém tem na coletividade. Enquanto a honra subjetiva é o conjunto de valores nos quais uma pessoa baseia a sua conduta. Essa diferenciação entre os aspectos da honra tem relevância porque os crimes de calúnia e difamação são crimes que existem para proteger a honra objetiva da vítima, ou seja, o bom nome que ela tem na coletividade. Enquanto a injúria é um crime que se configura a partir da ofensa à honra subjetiva da vítima, ou seja, o conjunto de valores que ela traz consigo e nos quais ela baseia, ela pauta a sua vida. Pois bem, o crime de calúnia, para se configurar, ele vai exigir que a imputação consista em um fato. Aliás, é o ponto em comum que o crime de calúnia tem com o crime de difamação. O conteúdo da imputação tem que ser um fato. E a doutrina vai acrescentar que esse fato tem que ser um fato determinado. Então, vejamos a definição da calúnia: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Bom, como a doutrina acrescenta que esse fato tem que ser um fato determinado, e além disso, pela leitura expressa da definição legal, a gente já observa que esse fato tem que consistir, tem que estar definido como um crime. A calúnia se configuraria quando eu afirmo que alguém praticou um determinado crime. Então eu digo, olha, João pegou o dinheiro da Maria que estava na gaveta, né? Ou fulano pegou o celular da vítima que estava dentro da bolsa dela. Isso é um fato determinado, é imputar especificamente uma situação. Além disso, a configuração da calúnia vai exigir que esse fato seja falso. Não pode ser verdadeiro, porque se for verdadeiro, deixa de ser calúnia. Então a calúnia exige que se impute à vítima um fato determinado, que esse fato determinado esteja definido como crime e que esse fato seja falso. Aí sim, o crime de calúnia vai se configurar. Já no crime de difamação, também se exige que seja imputado à vítima um fato, e esse fato tem que ser determinado segundo a doutrina, porém, esse fato
não estará previsto como crime em lugar nenhum. A conduta em si não é criminosa, mas é um fato desonroso para a vítima. É um fato que abala a sua reputação. Pode ser até verdadeiro, mas nós não temos o direito de sair por aí espalhando notícias a respeito da conduta dos outros com o propósito de macular a boa reputação, o bom nome que a pessoa tenha na coletividade. Então vamos observar a definição da calúnia, da difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então eu vou dizer, por exemplo, olha, essa vizinha do 5º andar, ela tem um caso com o vizinho do 10º andar. Bom, os dois são casados, então eu estaria imputando aos dois a prática do adultério, que não é uma conduta criminosa, porém é uma informação que macula o bom nome, a boa reputação de alguém. É isso, devendo a gente ter dolo, tá, gente? Vale ressaltar que são crimes dolosos, que exige o dolo de caluniar, o dolo de difamar. Bom, e quanto à injúria? Vamos lá, o crime de injúria, descrito no artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. O crime de injúria se configura, segundo a doutrina, pela imputação de qualidades negativas do tipo você é ladrão, vagabundo, ou então pela imputação de fatos indeterminados. Ah, você está sempre pegando as coisas das pessoas por aí. Olha como que é diferente eu falar, olha, o João, ele está sempre pegando as coisas das pessoas por aí. Eu não estou imputando a ele a prática de um fato determinado. Eu estou imputando a prática de fatos indeterminados, pegando as coisas das pessoas por aí. Fatos indeterminados configuram injúria. Da mesma forma, se eu chamar o João de ladrão, o João é ladrão, é injúria. Qualidades negativas configuram injúria. Diferentemente, se eu disser o João pegou o celular da professora que estava dentro da bolsa. Esse é um fato determinado e é um fato previsto como crime, porque subtrair as coisas dos outros é crime de furto. Em sendo falsa essa imputação, a calúnia estaria configurada, tá? Bom, o crime de calúnia só tem uma modalidade. Tem também a possibilidade da calúnia dos mortos, mas isso não é propriamente uma modalidade. A calúnia tem uma única descrição típica, assim como a difamação. A difamação também só tem uma modalidade. Já a injúria não. A injúria tem 3 modalidades. A primeira modalidade é a injúria simples, que está prevista no caput do artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. No parágrafo 2º do artigo 140, nós vamos conhecer a segunda modalidade de injúria, chamada de injúria real. A injúria real, ela consiste numa ofensa que vai implicar no contato físico entre o agente, autor da conduta, e a vítima. Haverá contato físico, sim, mas o propósito do agente não é propriamente lesionar a vítima, mas sim ridicularizá-la, expô-la ao constrangimento. Essa é a ideia da injúria real. Há um contato físico, mas o dolo é de humilhar a vítima. Então vamos ler a definição da injúria real. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. A doutrina exemplifica a injúria real por 2 exemplos bastante clássicos. O tapa de leve no rosto, quer dizer, se o agente quer lesionar a vítima, ele dá um tapa
muito forte, né, na vítima, é claro o dolo dele de lesionar, mas quando ele dá tapas leves no rosto da vítima, segura a vítima para que ela não possa correr e dá tapas leves ou cospe no rosto da vítima, o dolo não é de lesionar. O dolo é de humilhar, de constranger a vítima. Por isso se configura em hipótese de injúria real. Também é mencionada pela doutrina o chute nas nádegas. O chute nas nádegas revela um propósito muito mais de humilhar a vítima do que de lesioná-la. Pode até lesionar eventualmente, mas o propósito primeiro é o de humilhar a vítima. E aí a gente vai observar aqui que no que tange a pena, o legislador não esqueceu da possibilidade de se configurar a lesão corporal e da necessidade de se aplicar a pena também em relação a esse resultado. Observem o que estabelece o preceito secundário desse parágrafo 2º. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Bom, isso não quer dizer que todos os casos de injúria real haverá lesão corporal. Há um contato físico, há um propósito de humilhar a vítima. Mas se eu bater de leve no rosto de alguém, eu não vou conseguir lesioná-la. Se eu der um chute nas nádegas de leve, tão somente com o propósito de ridicularizar a vítima, eu não vou lesionar a vítima. Então, eu responderia somente pela injúria real, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se, porém, esse contato físico importar em lesão corporal, configurar a lesão corporal, aí a violência também justificaria a aplicação de pena, tá? Então ele seria punido pela injúria real, mas também pela lesão corporal. É isso que estabelece aqui o preceito secundário do parágrafo 2º. Aí a gente prossegue lá no parágrafo 3º, do artigo 140, a gente vai encontrar a menção a uma outra modalidade de injúria, chamada de injúria racial. Eu particularmente não gosto desse nome injúria racial, porque é uma injúria que traduz preconceito, que traduz discriminação e não necessariamente por questões ligadas à raça. Então eu não gosto dessa expressão injúria racial. Eu prefiro a expressão injúria preconceituosa ou injúria discriminatória, tá? Mas vamos ler então esse parágrafo 3º do artigo 140 que define a injúria preconceituosa. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena de reclusão, percebam que muda a modalidade de pena privativa de liberdade, passa a ser reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então agora a ofensa do agente vai estar ligada à religião da vítima, à etnia da vítima, à cor da vítima, à raça, à sua condição de idosa ou de deficiente. Em sendo assim, é essa modalidade de injúria que estará se configurando, a injúria preconceituosa ou discriminatória. Muito bem, mas e a ação penal em relação a essas modalidades de crimes contra a honra? Nós vamos encontrar informações sobre o assunto no final do capítulo 5 do título 1 da parte especial do Código Penal. Então, quando abre o capítulo 5 do título 1 da parte especial do Código Penal, o legislador começa definindo os crimes. Define o crime de calúnia no artigo 138, o de difamação no artigo 139 e o de injúria no artigo 140 e suas modalidades nos parágrafos. Lá no finalzinho do capítulo, a gente vai encontrar informações nominadas como disposições comuns. E aí nós vamos ver aqui algumas disposições que, pelo próprio título,
terão aplicação a todos os crimes contra a honra ou eventualmente a um deles e não a outro? A gente vai encontrar essas informações. Vamos ler esse artigo 141, que faz parte das disposições comuns, porque a gente vai precisar dessas informações para tratar do tema ação penal. Então, o artigo 141 estabelece: as penas cominadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Número 1, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Número 2, contra funcionário público em razão de suas funções. Na verdade, o artigo 141 do Código Penal nada mais é do que uma causa de aumento de pena. Se o crime tiver como vítima o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou um funcionário público em razão de suas funções, seja qual for o crime de calúnia, seja qual for o crime contra a honra praticado, seja calúnia, difamação ou injúria, se forem essas as vítimas, haverá um aumento de 1/3 na pena. A gente vai precisar dessa informação quando a gente tratar da ação penal. E a gente vai tratar da ação penal já no próximo slide. O último artigo desse capítulo 5, do título 1, da parte especial do Código Penal, ou seja, lá no artigo 145, nós vamos encontrar a seguinte determinação: nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Então vamos dar uma paradinha nesse texto aqui, nessa vírgula. Já temos uma conclusão. Os crimes contra a honra, como regra, são crimes de ação penal privada, do tipo exclusivamente privada. Essa é a regra geral. Mas nós vamos encontrar exceções, tanto aqui no finalzinho desse artigo 145, como no seu parágrafo único. Então vamos examinar as exceções. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Bom, o crime previsto no artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal é o crime de injúria real. A gente falou dele ainda há pouco, né? Há um contato físico entre o agente e a vítima, porém com o propósito de humilhá-la. No entanto, esse ato de violência pode não resultar em lesão corporal para a vítima, mas pode resultar em lesão corporal, não é? E se resultar em lesão corporal? Olha só o que o legislador está dizendo aqui no finalzinho desse artigo 145. Se esse contato físico não resultar em lesão corporal, continua sendo a injúria real um crime de ação penal privada. No entanto, se esse crime de injúria real resultar, a violência em si, o ato de violência inserido, no contexto, resultar em lesão corporal, deixa de ser queixa-crime. É isso que o legislador está dizendo. Percebam que ele não diz qual passa a ser a modalidade de ação penal. Ele só diz que não é mais queixa-crime. Vamos ler agora o dispositivo com essa atenção, com essa orientação? Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, em regra, os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. No entanto, em se tratando de injúria real, se não houver lesão corporal na vítima, continua também se tratando de um crime de ação penal privada. Porém, se o crime de injúria real, que envolve violência, resultar em lesão corporal na vítima, o crime deixa de ser de ação penal privada. E o legislador não indica qual passa a ser a ação penal desse crime. No silêncio da lei, a ação penal é pública e incondicionada. Então, a gente conclui que a injúria real, quando resulta em lesão corporal,
trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. Gente, é isso que a gente retira das determinações legais. Há críticas doutrinárias em relação a isso, tá? Porque o crime de lesão corporal leve, em regra, depende de representação. Então, se a injúria por si só é um crime de ação penal privada, quando há lesão corporal, ela passaria a ser de ação penal pública incondicionada? Bom, pela determinação da lei, a resposta é sim, né? Mas merece crítica essa determinação da lei e tem mais sentido a gente entender que a injúria real, quando causa lesão corporal, a ação penal deveria depender de representação, uma vez que a lesão corporal leve depende de representação. Mas tomem cuidado, porque em muitas provas, principalmente primeira etapa de concursos, é cobrada a letra da lei. E na letra da lei a gente teria que concluir que a injúria real que resulta lesão corporal seria de ação penal pública incondicionada. Então vale observar aí que o nosso Código Penal, ele é cheio de alterações, né? Ele é muito antigo, então ele é cheio de alterações e eventualmente a gente percebe um descompasso entre as alterações que foram efetivadas no seu texto, né? Uma vez que o crime de lesão corporal leve passou a depender de representação, não tem muito sentido que a injúria que resulte em lesão corporal seja de ação penal pública incondicionada, embora o texto da lei nos leve a essa conclusão, tá? Vamos agora no parágrafo único do artigo 145 verificar outras modalidades, outras exceções, melhor dizendo, à regra geral de que os crimes contra a honra são de ação penal privada. Então, o parágrafo 2º do artigo 145 estabelece: procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do artigo 141 desse Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 desse Código. Bom, então são 3 abordagens que o legislador faz. Nós acabamos de ler o artigo 141 do Código Penal, quando eu destaquei para vocês uma causa de aumento de pena. Se qualquer dos crimes contra a honra for praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, inciso 1 do artigo 141, ou contra funcionário público no exercício de suas funções, inciso 2 do artigo 141, haverá um aumento de pena de 1/3. Além disso, essas modalidades de injúria praticadas contra essas vítimas vai gerar alteração na modalidade de ação penal. Então, veja bem, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 desse Código. Vamos dar uma paradinha aqui. Ou seja, gente, se o crime contra a honra, qualquer deles, for praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, que são as pessoas mencionadas no inciso 1 do artigo 141 desse Código, a ação penal deixa de ser queixa-crime, que é a regra geral, e passa a ser ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se qualquer dos crimes contra a honra for praticado contra o funcionário público no exercício de suas funções, que são as pessoas mencionadas no inciso 2 do artigo 141 do Código Penal, os funcionários públicos no exercício de sua função, se ofendidos, haverá um aumento de pena do agressor de 1/3, como nós vimos no artigo 141, e mais, a ação penal, nesse caso, passa a depender de representação. Então, se eu ofendo um funcionário público na condição de cidadão comum, a ação penal é privada. Porém,
Se eu ofendo um funcionário público pelo exercício das suas funções, imputando a ele algo relativo ao exercício de suas funções, eu digo, por exemplo, olha, esse servidor público está se apresentando para trabalhar diariamente embriagado, né? Bom, estar embriagado não é crime, mas é algo que desabona a boa fama da pessoa, né? É desonroso para a pessoa. Se a vítima for, portanto, um funcionário público no exercício de suas funções, a ação penal deixa de ser queixa-crime e passa a ser ação penal pública condicionada à representação. E por fim, também vai depender de representação, conforme observamos aqui nesse parágrafo único do artigo 145, o caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Ou seja, em regra, a injúria é de ação penal privada, porém, a injúria preconceituosa ou injúria discriminatória, essa modalidade de injúria é de ação penal pública condicionada à representação, tá? E vale ressaltar uma última observação a respeito do assunto. Eu ressaltei aqui para vocês que no caso de ser a vítima um funcionário público e sendo a ofensa, tendo como conteúdo algo relacionado à atividade profissional do funcionário público, segundo a lei, passa a depender de representação do ofendido. Então, se eu ofendo um funcionário público no exercício de suas funções, de acordo com o parágrafo único do artigo 145, a ação penal desse crime passa a depender de representação, tratando-se, portanto, de crime de ação penal pública condicionada à representação. Isso está expresso no parágrafo único do artigo 145. No entanto, gente, o Supremo Tribunal Federal se manifestou em relação a essa hipótese e sumulou um entendimento diferenciado. Segundo o STF, quando um funcionário público é ofendido no exercício de suas funções, a ação penal pode ser tanto pública, condicionada à representação, quanto privada. Ou seja, o funcionário público pode representar, encaminhando essa representação ao delegado de polícia ou ao Ministério Público, assim como ele pode contratar um advogado e mover ele próprio a queixa-crime. É por isso que o STF vai admitir, nesse caso, a legitimidade concorrente, tanto do Ministério Público, por se tratar de crime de ação penal pública condicionada à representação, quanto do próprio funcionário público, como querelante, né? Então vai estabelecer o Supremo Tribunal Federal. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Tá? Então, o entendimento do Supremo admite que, no caso de crimes contra a honra, praticado contra servidor público no exercício de suas funções, o crime, segundo a lei, seria de ação penal pública condicionada à representação. Porém, o Supremo admite tanto a propositura de ação pelo Ministério Público, em se considerando tratar-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, mas o Supremo também admite a ação penal privada nesse caso, por iniciativa do próprio funcionário público através de queixa-crime. É isso, então, o que tínhamos a ressaltar em relação à ação penal privada, né? Lembrando que a ação penal privada é aquela em que o processo penal é iniciado por queixa-crime. O formato da queixa-crime é correspondente ao formato de uma denúncia, porém a queixa-crime tem que ser elaborada por um advogado contratado pela vítima, né? Então o advogado ou o defensor público, ele vai atuar em nome da vítima, que é a ofendida nos crimes contra a honra. Ok, pessoal? Era isso então sobre o tema.
Até uma próxima aula.